Então, nós vamos falar aqui nesta manhã sobre a suprema excelência da caridade, que é um dos princípios da educação cristã. Mas antes disso, eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no Salmo 128, que é um salmo tão interessante que as pessoas até costumam dizer o seguinte: o Salmo 128 é o salmo da família. Não é não, gente. O Salmo 128 foi o salmo de Davi, tá? Foi Davi que escreveu, não foi a família, não. Agora ele escreveu para as famílias, né? Então vamos lá. Salmo 128, ele nos começa falando assim: Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Bom, ontem nós iniciamos dizendo o seguinte, que o temor do Senhor é o princípio. Muito bem. Aí Davi confirma, olha que coisa interessante. Davi falou primeiro que seu filho, né? Davi disse que bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Aí seu filho foi lá, Salomão, e disse que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que coisa interessante. Então percebam que um vai ratificando, vai confirmando do outro. Aí começa o verso 2 aqui. Pois comerás do trabalho das tuas mãos. Vocês serão felizes e tudo de vocês irão bem. Em tua casa, olha que coisa bonita, tua mulher será como a videira frutífera. É uma mulher que dá frutos. Davi não está dizendo aqui que a mulher é um pé de manga não, tá? Mas é uma videira frutífera. Tudo que ela faz frutifica, né? Para a honra do Senhor. E teus filhos, como é que serão os teus filhos? Serão como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Também darão frutos. Serão viçosos, serão bonitos. Verso 4. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O homem que teme ao Senhor, além de ter o princípio da sabedoria, vinda de Deus, terá uma casa como essa. Aí chega aqui o verso 5. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejam as prosperidades de Jerusalém todos os dias de tua vida, e veja os filhos de teus filhos, e a paz esteja sobre Israel. Olha que coisa bonita, o Salmo 128. Nenhum casamento na vida real é como um romance de cinema, né? Toda família, todo casamento, toda união tem seus altos e baixos. Às vezes mais baixo do que alto, mas alguns até dizem assim, não, essas coisas são bom de acontecer, porque aí vivifica o amor, não é assim? Ou vivifica ou espalha, né? Dos dois, um. Mas a inspiração divina nos diz que a caridade, que é o mesmo que amor também, se nós formos buscar o seu contexto, é um dos princípios da educação cristã. Nós vimos ontem que um dos princípios da educação é o amor. E o amor subtende-se que é a lei. E a caridade também é uma forma de amor, uma forma de amar. Então percebam que tudo que está sendo demonstrado, apresentado na palavra do Senhor, está tudo subjugado, tudo unificado, melhor dizendo, em uma única coisa, que é a lei de Deus. Então vamos lá. Mas aí se eu perguntar aos irmãos, para os irmãos, o que é o amor? Alguns até podem dizer o seguinte, olha, veja como a igreja está sem amor, está faltando amor na igreja. E como é que você sabe que está faltando amor na igreja? Você consegue definir, decifrar o que seja amor? Porque entendam comigo uma coisa, a interpretação que eu tenho de amor pode não ser a mesma que o irmão Romilson tem, que o irmão Teles tem. Cada um tem uma forma diferenciada de interpretar o que seja amor. Mas eu vou mostrar para vocês aqui o que é que o dicionário fala sobre amor. O dicionário do professor Aurélio diz assim: amor, sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outrem ou de alguma coisa. Então, um dos princípios do amor é quando você deseja o bem para outra pessoa, ou você deseja o bem para alguma coisa que vai acontecer. Diz mais, sentimento de dedicação absoluta de um ser a outro ser ou a uma coisa. Aí Aurélio completa dizendo, devoção extrema. Aí quando fala de devoção extrema, a gente só pode interligar isso a Deus. Pode uma mãe esquecer de seu filho? Pode. Ela pode esquecer sim. Mas ainda que uma mãe esqueça do seu filho, eu jamais, Deus falando conosco como pai, jamais me esquecerei de vocês. Então, Aurélio chega aqui e diz que é um sentimento de dedicação absoluta. Quando a gente fala de dedicação absoluta, humanamente falando, a gente lembra logo de quem? De nossa mãe.
Não é assim? A mãe, ela não tem um amor incondicional para com seu filho? O filho pode ser o mais errado da face da terra, mas é o meu menino, é a minha menina, não é assim? Pode estar errado como for, mas para o pai e para uma mãe, principalmente para uma mãe, o filho sempre será menino e o filho nunca erra. É sempre um santo, não é? Vamos aqui continuar. Aurélio diz assim, que amor é um sentimento de afeto ditado por laços de família. Vamos vir aqui para Salmo 128. Adoração. Olhe, mas quando a gente fala de adoração, tem que ser voltada para... Mas Aurélio diz que amor também é uma espécie de adoração. Entenda como nós quisermos, né? Nós entendemos que adorar somente a Deus. Mas o mundo não diz que adorar, mas eu adoro você. Não é assim que o mundo fala? Ah, eu te adoro. Bom, veneração, culto. Então, se eu adoro, se eu venero, se eu cultuo, eu tenho que fazer tudo isso com quem? Olha, Aurélio escreveu isso aqui, mas nem imaginou que estava voltado para as questões espirituais aqui. E Aurélio não era cristão. Ele diz aqui que amor também é afeição, amizade, carinho, simpatia, ternura, muito cuidado e zelo. Amor é tudo isso e um pouco mais que a gente não consegue decifrar, não consegue definir. Alguns podem dizer o seguinte, o que é amor? Deus, porque Deus é... Que coisa óbvia. Mas a gente precisa entender o que seja de fato amor em nosso entendimento. Então vamos lá, vamos aqui falar um pouco sobre as modalidades de amor. Nós temos algumas aqui. A primeira modalidade é a divina, que é chamada de amor incondicional. Deus nos ama incondicionalmente, mais até do que nossos pais. Porque o amor incondicional de uma mãe, ou o amor incondicional de um pai, ele pode ser limitado. Ah, mas não é incondicional? Mas pode ser limitado, porque nós somos humanos, nós somos falhos. Mas o amor divino, o amor incondicional de Deus, ele não é. Ele é incondicional realmente, ele não é limitado, ele é ilimitado. Aí tem uma outra espécie de amor aqui, que é a humana, que é a amizade e o amor romântico. A amizade também é uma forma de amor. Não é à toa que a Bíblia diz que existem amigos mais achegados do que quem? Do que irmãos. E o último amor é o animal, que é chamado de amor materno. Isso está incluso também aqui o ser humano, porque o ser humano também é uma espécie de animal. Raciocina, de vez em quando nem tanto, mas o ser humano é racional. Aí você imagina assim, pô, mas amor animal, amor materno, mas a gente observa, por exemplo, a cadelinha, né, quando tem os seus bebês, né? Tá ali amamentando, depois de 30 dias, os meninos vão embora, não tá nem aí. Você não é cachorro para saber se não tá nem aí? Alguns pensam assim, né? Ah, mas a gente pega e entrega os cachorrinhos, os filhotinhos, tal, e a mãe fica lá sozinha. Ela nem liga. Tem até algumas espécies de cadelinhas, né, de mães, que elas até comem os seus filhotes, né, algumas espécies de raça. Que tipo de amor é esse? A gente não sabe, é um amor animal, não é? De vez em quando o ser humano também tem essa espécie de amor animal. Mas vamos lá. Vamos falar sobre a química do amor, porque o amor ele também foi estudado cientificamente. Aí nós temos aqui algumas substâncias que são substâncias que apresentam a questão do amor. A primeira delas é a serotonina. O que é que a serotonina, essa substância, faz? Sono restaurador, relaxamento e sensação de bem-estar. O nosso corpo produz essa substância, mas essa substância também pode ser potencializada ou adquirida através de alguns alimentos também, que eu não vou me ater aqui. Nós temos um outro aqui que é a dopamina, uma outra substância, que é um elemento químico do prazer, que produz a sensação de felicidade. Por exemplo, vocês recebem um presente, aí tem gente que chora, né? Uai, mas como é que você recebeu um presente e está chorando? Coisa de doido, né? Mas é um choro de alegria, não é assim? E está lá chorando, pronto, é a dopamina. Você ganhou um carro, você está lá chorando. Aí algumas pessoas chegam e falam, poxa, mas você está chorando por quê? Você está triste, foi alguma coisa? Não, eu estou chorando de alegria, não é? A gente não fala assim, estou chorando porque eu estou feliz, né? Eu nunca chorei de alegria não, mas tudo bem, mas tem gente que chora de alegria, né? E aí nós temos uma outra substância chamada noradrenalina, que faz o quê? Acelera o coração, dá rubor na pele e na umidade das mãos
a falta de sono, a perda de apetite também há um foco único. Existem pessoas que quando produzem demais a noradrenalina, elas ficam com as mãos geladas. Você pega assim na mão, parece que já morreu e esqueceu de enterrar, né? Por quê? Porque o seu corpo produziu demais a noradrenalina. Aí nós temos mais outras duas substâncias, que é a ocitocina, que ela faz? A habilidade de manter relacionamentos interpessoais e laços psicológicos saudáveis com outros indivíduos. Mas existem pessoas que produzem pouca ocitocina. Existem pessoas que não conseguem ficar juntas de outras. Não é assim? Vixe, eu não consigo ficar diante de fulano de tal. Quando chego perto dele, ou quando eu estou no ambiente que ele está, eu mesmo fico logo todo nervoso. O problema não está nele, o problema está em você. Você que está com problema, não é o camarada que está com problema. Mas a gente não fica assim? Já tem outras pessoas que a gente chega próximo, né? Ah, mas eu me sinto tão bem quando eu estou próximo de você, irmão Romilson. Você tem uma energia tão boa, parece até que você é coelba, né? Que você dá energia, né? Tem pessoas que são assim, mas somos nós mesmos que acabamos produzindo isso em nosso corpo, tá? E nós temos aqui as endorfinas. O que ela faz? Sensação de bem-estar, incluindo o sentimento de calma, paz e segurança. As crianças, cientificamente falando, elas produzem 4 vezes mais endorfina do que os adultos, principalmente quando elas estão em idade de amamentação, porque elas têm uma aproximação bem mais próxima com a mãe. Ela tem aquele contato mais próximo, então elas acabam produzindo mais endorfinas do que o adulto. Por exemplo, a gente é criança, a gente está triste, mas aí quando chega a mãe, ou quando chega o pai, a gente logo fica alegre. Mas quando a gente está na fase adulta, a gente está triste, pode chegar a mãe, o pai, a avó, o avô, até o bisavô junto, a gente continua triste. Legal. A gente não consegue produzir em tão grande escala quanto as crianças produzem. Por quê? Porque as crianças elas têm uma relação interpessoal diferente de nós. Elas não são de guardar muitas mágoas e muitos rancores como a gente guarda, né? Agora vamos lá. Barreiras que impedem de amar. Que nos impedem de amar. Nós separamos 2 aqui, baseado no livro Mente, Caráter e Personalidade. Primeira barreira, separar-nos do próprio eu. Não é fácil. A gente costuma sempre falar, sempre dizer que o nosso maior inimigo é o diabo, mas não é. Somos nós mesmos. E não é fácil separar-nos do próprio eu. Alguns até pensam assim, como é que eu vou separar de mim mesmo? Como é que eu vou fazer isso? Mas quando aqui a psicologia, a sociologia, até mesmo a religião fala que a gente precisa separar-nos do próprio eu, é do nosso próprio quê? Segundo ponto, egoísmo. Então, a separação do nosso eu, esquecer-nos de nós mesmos, faz com que a gente esqueça do nosso próprio egoísmo e que nós agora vejamos as outras pessoas de forma diferente. E faz com que a gente contemple até a Cristo de forma diferente também. Aí vem o segundo ponto aqui, a segunda barreira. Separa-nos do próximo. O que é que separa-nos do próximo? O medo, o orgulho e a arrogância. Não tem pessoas que são assim? Você fala bem assim, vixe, pense num camaradinha chato, aquele fulano ali. Que homem arrogante. Eu nem gosto de chegar próximo dele, porque ele é muito arrogante. Às vezes o camarada nem abriu a boca para falar, você já está dizendo que o camarada é arrogante. São as ruins suspeitas que a gente faz, né? Por isso que existe um adágio popular que diz bem assim, não julgue o livro não julgue a fragrância do perfume pelo rótulo, se você não usou. Em outras palavras, não diga que o irmão Teles não presta se você não conhece o irmão Teles, se você nunca falou com ele. Não diga que mamão é ruim se você nunca comeu mamão. Não diga que melão é ruim se você nunca comeu melão. Eu não gosto de melão. Por quê? Foi o que ele fez com você? Pediu dinheiro emprestado? Não pagou? Não, não gosto dele. Você já comeu? Não. Como é que você diz que não gosta se você nunca comeu? Não é coisa de meio doidinho? Mas é. A mesma coisa acontece psicologicamente falando. Eu não gosto de fulano. Você olhou para fulano e você disse que não gosta. Aí você pensa assim, mas a primeira impressão é a que fica. Não, é que você quer que fique. Porque não é não. Porque você acaba julgando. Às vezes, quando eu entro na sala de aula, o pessoal olha para mim e fala, vige, esse professor deve ser miserável de ruim, rabugento, com esse bigodão dele, deve ser um bicho ruim mesmo.
E depois que a gente começa a conversar, que a gente começa a se conhecer, eu pensava que o senhor era gente ruim. Não, mas eu não sou gente boa, não. Não, mas eu imaginei que o senhor fosse uma pessoa ruim, carrancuda, tal. A mesma coisa acontece até com os nossos pacientes também, né? Eu olhei assim, pensei que o senhor era ruizinho, sabe? Mas depois que a gente começa a conversar, então esse é o grande problema nosso, que a gente acaba julgando ou pré-julgando as pessoas, sem ao menos conhecê-las. É a tal da ruim suspeita, né? Eu olho assim para Romilson e falo, Romilson está falando mal de mim. Olha que visão de ressonância magnética. Viria um verdadeiro psiquiatra, né? Para estudar as anomalias do cérebro. Bom, Ellen White diz assim: o amor difundido por Cristo por todo ser é um poder vitalizante. Todo órgão vital, o cérebro, o coração, os nervos, esse amor toca, transmitindo cura. Por eles são despertadas para a atividade as mais altas energias do ser. Diz ela, liberta a alma da culpa e da dor, da ansiedade que tem matado muitas pessoas e do cuidado que consome as forças vitais. Ela diz assim ainda, vem com ele, serenidade e compostura. Implanta na alma uma alegria que coisa alguma terrestre pode destruir. A alegria no Espírito Santo. A alegria que comunica a saúde e a alegria que comunica a vida. Aí o sábio, ele citou duas frases interessantes. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Diz mais ele, o coração alegre formoseia o rosto. Olha como ele está bonito aquele rapaz ali. Está alegre, né? Mas, com a tristeza do coração, o espírito se abate. Existem pessoas que acordam chateadas, passam dias chateadas e dormem chateadas e passa aquele ciclo vicioso durante a semana e chega aqui no sábado também chateado, carrancudo. Você dá um bom dia, quando o dia for bom eu lhe falo. O que é que você faz? Você não tem mais coragem de dar bom dia a este cidadão ou a esta cidadã, porque você já recebeu uma resposta dessa, né? Aí chega um menino na sala de aula, bom dia querida professora. Bom dia o quê, menino? Estou aqui a pulso, não vejo a hora de me aposentar. Não é assim a conversa dos professores? Com algumas exceções que eu não penso assim. Mas vamos lá. Olha que coisa interessante, olha. Ellen White diz assim, somos as únicas criaturas na face da Terra capazes de mudar nossa biologia pelo que pensamos e sentimos. Nossas células estão constantemente bisbilhotando nossos pensamentos e sendo modificados por eles. Um surto de depressão pode arrasar seu sistema imunológico. Aí a própria Ellen White diz assim, apaixonar-se, quando ela fala apaixonar, não é essa paixão doida aí que o povo do mundo prega não, viu? Olha para a pessoa e fala, eu me apaixonei por você. É coisa de doido. Quando ela fala apaixonar-se, é o querer bem de fato. A própria Bíblia diz isso também. Apaixonar-se, ao contrário, pode fortificá-lo tremendamente. Alguns até dizem, mas eu sou apaixonado por Cristo. Que bom. Então continue sendo apaixonado por Cristo, porque o seu sistema imunológico vai estar sempre em equilíbrio. Olha que coisa interessante, ó. Diz mais ela. A alegria e a realização nos mantêm saudáveis e prolongam a vida. A recordação de uma situação estressante, que não passa de um fio de pensamento, libera o mesmo fluxo de hormônios destrutivos que o estresse. Aí ela conta uma experiência rapidinha aqui, ó. Quem está deprimido por causa da perda de um emprego, projeta tristeza por toda parte no corpo. A produção de neurotransmissores por parte do cérebro reduz o nível de hormônios baixa, o ciclo do sono é interrompido, os receptores neuropeptídicos na superfície externa das células da pele tornam-se distorcidas. Olha, Ellen White falou dessas expressões há mais de 100 anos atrás, viu? Que estão sendo estudadas hoje. Ela era uma verdadeira neurocientista. As plaquetas sanguíneas ficam mais viscosas e mais propensas a formar grumos, e até suas lágrimas contêm traços químicos diferentes das lágrimas de alegria. E é verdade. Bom, ela deu um exemplo aqui da perda de um emprego, da perda do emprego. Mas não é só o emprego, não. Qualquer coisa que a gente perde, porque o ser humano não está acostumado a perder. Essa é a ideia. Lamentavelmente, nós já nascemos perdendo, né? Não? Sim. Eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu. Então nós já nascemos perdendo. Mas Jesus nos resgatou. Mas a gente não gosta de perder.
Eu até costumo falar o seguinte, que existe uma situação na vida do cristão, muitas vezes, que a gente acaba até duvidando de Deus, de sua existência. É quando a gente perde um ente querido. A gente começa a questionar a Deus. Por que, Senhor? O Senhor deixou que meu filho e minha filha fossem morta? Tanta gente aí que não presta, o Senhor levou logo o meu filho? Aí a gente duvida. Por que o Senhor fez isso? Ah, Deus não ouviu as minhas orações. Então, qualquer coisa que a gente perca, qualquer coisa mesmo, acaba acontecendo isso conosco. A gente perde o apetite, perde o sono, e aí a coisa fica meio que complicada. Então, a grande pergunta desta manhã é fácil amar? Será que é fácil amar? Talvez alguns digam que sim. Sim, é fácil amar, porque Deus é amor. Sim, mas é Deus que é amor, não sou eu que sou amor. Olha a diferença. É Deus que é amor. Ele emana de lá, do trono da graça, esse amor para nós. Mas se eu não abrir o meu coração para esse amor de fato entrar, será que vai ser fácil amar? Então vamos lá, vamos aqui a alguns exemplos. Se amar fosse fácil, não haveria tanta gente amando mal, nem tanta gente mal amada. E é verdade. Às vezes até nós, que dizemos que somos servos do Senhor, né, que somos cristãos, a gente tem dificuldade para amar. Principalmente quando o próprio Cristo diz assim: amem os vossos inimigos. Isso dói na alma da gente. Porque não é fácil amar os nossos inimigos. Teve uma pessoa que até falou o seguinte: ah, Cristo mandou a gente amar os nossos inimigos. É por amar o diabo, é? Não. Mas aqueles que nos perseguem. Bom, se amar fosse fácil, não haveria tanta fome. Porque Jesus, ele nunca precisou pedir dinheiro a ninguém. Mas ele ensinou, deu uma lição, de que todos nós precisamos partilhar, dividir com as pessoas. Mas aí vamos lá. Por que razão, então, quase 9 milhões de brasileiros, só no Brasil, passam fome? Enquanto na minha casa eu tenho comida em abundância e às vezes nem como. E acabo até jogando fora. Então, se amar fosse fácil, não haveria tanta fome. Bom, nem tantas guerras também. Se amar fosse fácil, não haveria tantas guerras. E quando eu falo guerras, não falo só guerras bélicas, de armas, não. É guerras em todos os sentidos. É guerras dentro de nossa casa, no nosso trabalho, na igreja também. Uns brigando com os outros. Não, porque tem que ser assim, porque eu penso dessa forma. Bom, ninguém é obrigado a pensar igual. E ninguém também é obrigado a ter as mesmas respostas. Eu costumo dizer como educador o seguinte: não existem respostas erradas. Existem pensamentos diferentes. Existem pontos de vista diferentes. Tu pensa dessa forma, eu já penso dessa. Desde que o meu pensamento e o seu não nos faça a separação entre nós e entre Deus, não tem problema algum. Porque ninguém é obrigado a pensar de forma enlatada. A Bíblia ela não é enlatada. A Bíblia diz X e é X. X não pode ser Y. Mas no nosso pensamento, sim. Se amar fosse fácil, não haveria tanta gente sem sobrenome. Pais que largam seus filhos. Mães que largam seus filhos e não dão nomes para eles. Coisa simples, né? Mas sim. Quantas e quantas pessoas sofrem porque não tem um nome, porque não tem um sobrenome? Quantas aí depois de anos, 10, 15, 20 anos, o pai vai lá e reconhece como filho, como filha, né? É uma coisa simples, é um sobrenome. Mas faz toda a diferença na vida daquela pessoa ali. Então, se amar fosse fácil, não haveria tantas pessoas assim. Bom, se amar fosse fácil, não haveria crianças nas ruas sem ter ninguém. E a gente não está nem aí para isso. Então, se amar fosse fácil, nós não teríamos tantas pessoas assim ao nosso redor, tantas crianças ao nosso redor nas ruas, sem ter ninguém, e a gente nada faz por isso. Porque a gente fica preocupado somente com os nossos. Não haveria também orfanatos. Ou vocês pensam que orfanatos são coisas bobas? Não, fizeram orfanatos para pegar essas crianças que estão desabrigadas e colocá-las lá sob todos os cuidados. Não. Faça uma visita um dia no orfanato para você ver se é. Eu estudei em Aracaju, no colégio Guidaling, que era um colégio mantido pela Igreja das Assembleias de Deus. Estudei até a 4ª série lá. E lá nós tínhamos um orfanato e um asilo. O asilo era bem tranquilo, porque eram aqueles irmãos idosos
que não tinham famílias, que eram aposentados, que dormiam lá. Mas as crianças não. Eu cansava de ver aquelas crianças sendo apanhadas lá. A própria diretora da escola, que era educadora religiosa, pegava umas mangueiras assim, algumas delas até estudavam conosco lá. Eu via os gritos lá. E muitas delas não tinham mães realmente, por isso que estavam lá. Aí se amar fosse fácil, nós teríamos orfanatos? Nós teríamos filhos mal concebidos? Alguns até podem pensar, mas eu me preparei tanto para receber essa criança, ela foi muito bem planejada, ela foi muito bem desejada. Será que foi? As pessoas pensam assim, gravidez não é doença. De fato, não é não. Ao contrário, gravidez é saúde. Mas se não planejar bem, ela torna-se uma doença. E uma doença que muitas vezes para a vida toda. Por isso que nascem crianças mal concebidas. E aí vem agora uma paulada em nós, maridos, nem esposas mal amadas. Alguns podem até pensar, mas ela não me disse que é mal amada. Você nunca perguntou? Eu mesmo nunca perguntei. Então não posso dizer se é ou não. Mas as minhas ações podem responder por mim mesmo, né? E nunca ninguém negaria o que jurou um dia num altar. Complicado, né? Perigoso também. Porque você está ali no fogo e no calor do momento, do amor e da paixão, e você promete tudo. Aí eu vos pergunto, vocês lembram o que juraram no altar? Porque eu não lembro muita coisa não. Será que vocês lembram? Né? Essa é a grande questão. Nem haveria divórcio e nem desquite, né? Jamais. Foi uma armadilha muito interessante que Satanás criou. Antes era o desquite, né? Hoje já é o divórcio, é o nome mais bonitinho, né? O desquite era um documento lá sem valor, digamos assim, jurídico quase nenhum. Era mais por contrato. Hoje não, hoje tem o divórcio, né? Você tem que ir lá no fórum. Para casar não é fácil, para descasar também não é fácil não, ainda que muitos pensem que seja. Para casar você vai lá na fila do fórum, tem 60 na sua frente. Para descasar tem 200 na sua frente. Então se amar fosse fácil, nós não teríamos isso, né? Se amar fosse fácil, não haveria assaltantes. Porque todos já teriam sido alcançados por este antídoto chamado amor. E as mulheres gestantes não tirariam seus fetos. E já existem leis, inclusive brasileiras, que autorizam as mulheres a fazerem um aborto. Principalmente aquelas que foram vulneráveis à questão do estupro. Principalmente quando são menores de idade. A adolescente de 14 anos foi estuprada. A lei autoriza que seja retirado o feto. Se os pais assinarem, desde que os pais assinem também. E a lei autoriza se for apresentar problemas para aquela adolescente, psicológico e físico. Como se o aborto não fosse um problema físico também. Porque você vai forçar aquela criança a sair. Então, se amar fosse fácil, nós não teríamos esse tipo de coisas, né? Nem haveria assassinos também, que matam por nada. Essa semana, meu advogado conversou comigo, terça-feira, me parece. Ele disse que mataram um adolescente, 16 anos, em Barreiras, porque ele simplesmente roubou 1 quilo de açúcar no mercadinho. O gerente do mercadinho acionou segurança, o segurança foi atrás e deu 2 tiros nas costas do menino, que roubou 1 quilo de açúcar. Em Barreiras, isso. 16 anos. O que é uma vida para 1 quilo de açúcar? Como é que estava a mente desse segurança? Não, eu estava cumprindo o meu trabalho, mas o seu trabalho não era matar, era educar. Mas ele foi lá, por ordem do dono, e fez lá o serviço. Não sei se o dono mandou que matasse, mas o adolescente de 16 anos foi morto por causa de 1 quilo de açúcar. Incrível, né? Se amar fosse fácil, nós não teríamos pessoas que ganham demais e aquelas que ganham de menos e aquelas que nada ganham. Nem coloquei aqui. Mas há aquelas pessoas que ganham muito, que não fazem muita coisa, mas que ganham não estão nem aí para quem não tem. E há aquelas que ganham bem pouco e fazem muita coisa ainda, e principalmente aos olhos do Senhor. Se amar fosse fácil, não haveria soldados, pois ninguém agrediria. Não precisaria de soldados, não haveria agressão. Se amar fosse fácil, nós não teríamos isso. Mas aí vem um detalhe. O amor, ele é um sentimento que depende de um eu quero. Eu quero o quê? Eu quero amar. Mas, lamentavelmente, o nosso eu quero é o quê? Eu quero ser amado. Mas eu não quero dar amor. Porque é muito mais fácil para nós cobrarmos do que doarmos, não é verdade?
É mais fácil nós fazermos o certo ou o errado? É mais fácil fazer o certo. Não é não. Eu sei fazer o certo, mas é mais fácil fazer o errado. Porque eu sou impulsionado a fazer o errado. E a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Então, o amor é um sentimento que depende de um eu quero, seguido de um eu espero. Eu quero amar, eu quero ser amado. E automaticamente eu vou esperar também ser amado. Mas a vontade, ela é rebelde. A vontade, ela é rebelde. E aí vem aquela grande questão que nos assassina a cada dia. O homem é um egoísta que maximiza o seu eu. Eu importo apenas comigo mesmo. Talvez eu me importe com o outro. É aquelas velhas expressões que as nossas esposas de vez em quando falam, né? Ah, mas você não está sentindo a minha dor? Não, está doendo em tudo, está doendo em mim. Difícil a gente ouvir um homem dizer assim, poxa, mas eu me simpatizo com a sua dor. Mas não é qualquer dor. É aquela dor que vem de dentro para fora. É aquela dor que vem realmente da alma, que vem realmente do coração. Aí sim a gente vai sentir. Mas quando é uma coisa boba, uma coisa banal, não. Por exemplo, a mulher levou um tropeção. A dor foi dela, não é minha? Foi ela que levou o tropeção. Esses dias minha esposa queimou a boca, né? Assando o negócio lá. Nossa comida assassina. Aí ela fez aquele escândalo, né? Aqueles gritos assim. Eu estava dormindo, me acordei assustado. Pronto. A mulher matou a cachorra. Ana Júlia caiu. Aconteceu alguma coisa. Quando eu chego lá, ela segurando assim a boca. Disse, o negócio foi sério. Mas eu ainda não senti a dor dela. Estava doendo nela. Aí eu fui ajudá-la. O óleo avançou em mim. Agora eu senti dor. Avançou em minha mão, queimou um pouquinho aqui. Doeu, foi uma beleza, né? Mas ela não sentiu a minha dor. Ela ficou preocupada. Não é assim? Por quê? Porque a mulher, infelizmente, ela não sabe dar notícia para o homem. Qual era dela? Chegasse lá, meu querido esposo, eu estou com a minha boca doendo, dá para você levantar e me ajudar? Aonde? Ela vai gritar. Pior é o homem, né? O homem sentiu a dor, o mundo desabou. Não é, Sandra? Imagine, seu bebezão quando está doente, né? Ô, Sandra, dói tudo, né? Não é assim? Então vamos lá. Por isso, o amor é difícil. Não é um prédio alto, mas realmente é difícil. Mas aí tem algumas coisinhas que a gente pode fazer. Ó. Jesus Cristo nos mandou amar. Foi Jesus que mandou amar. Não é de mim mesmo que eu tenho que amar, mas é um preceito divino. E é um pedido divino que a gente ame. E quando ele morreu, olha que coisa interessante. Quando ele morreu, amando, deu a suprema lição. Jesus, ele nasceu amando a humanidade. Jesus, ele cresceu amando a humanidade. E Jesus, ele morreu amando a humanidade e continua amando até hoje. Bom, não se ama por ser fácil. Olha que coisa interessante. Não se ama por ser fácil. Ama-se porque é preciso. Entenderam, irmãos? Não devemos amar porque é fácil amar, porque realmente não é fácil. Talvez seja fácil a gente amar os nossos semelhantes. Quando a gente fala os nossos semelhantes, é a nossa família. Amar aquele que a gente realmente gosta. Mas amar quem a gente não gosta, o negócio não é fácil. Mas aí vamos lá. Existe o exercício do amor. Alguns exercícios. Deus nos concedeu esses exercícios. Eu quero partilhar com vocês aqui alguns. Primeiro deles, encare a vida de frente, olhos nos olhos, igual esse gatinho aqui. Precisamos encarar as coisas sempre de frente. Hoje não temos mais tempo de ficarmos sempre olhando para trás e voltando para trás. Ou, no velho ditado popular, desenterrando o defunto. Coisas do passado, de 15, 20 anos atrás, a gente fica no momento lembrando. Não, precisamos encarar a vida de frente, olhos nos olhos. Apreciar a natureza, até aquela que é mais inóspita. Nossa, mas quem que vai apreciar isso aqui? Essa penumbra. Mas existe beleza nisso aí. Precisamos analisar. Aprenda a cuidar de si. Olha como está bonito esse passarinho, hein? Coisa bonita, né? Todo vistoso. Então aprenda a cuidar de si mesmo. Veja algo de belo até numa tempestade. E é bonito, viu? Eu já estive nas Cataratas do Iguaçu 3 vezes, lá em Foz do Iguaçu, saindo de Assunção. É lindo demais aquilo ali, gente. No inverno, então, é uma coisa assim esplendorosa. Você fica até com medo daquelas grandes quantidades ali de água, naquelas cachoeiras, né? É uma tempestade ali, mas existe beleza naquilo ali, porque foi Deus que fez. Veja como são belas as coisas frágeis. Aí talvez a esposa pode dizer, então eu sou bela porque eu sou frágil. É frágil, sim. E é bela também. Então veja como são belas as coisas frágeis.
Valorize o espetáculo dos contrastes naturais. Pôr do sol, nascer do sol, né? São contrastes naturais. E olhe uma lição para nós. Não julgue nada nem ninguém pela aparência. O urubu-rei não é muito gatinho, não. Mas não julgue o bichinho pela aparência dele. Veja a essência do que ele tem. Trazendo isso para o lado espiritual, para o lado mais humanizado da coisa, né? Então não vamos julgar nada e nem ninguém pela aparência. Julgar as pessoas pelo que falam, pelos seus atos, pelas suas ações. Descubra algo de belo, até nas coisas tristes. Nossa, Mas a gente tem que tentar descobrir algo de belo. Bom, se Deus permitiu que tal coisa acontecesse em minha vida, é porque Ele tinha um plano para mim. Então louvado seja Ele. Ainda que a gente não queira, não aceite perder. Para o bem dos que amam a Deus, muito bem. Brinque sempre que desejar. Que fofo, né? Gatinho. Brinque sempre que desejar. Quando fala em brincar, não é brincar com o sentimento das pessoas, não é manipular o desejo das pessoas, não é brincar com Deus, mas é recriar com Deus, é estar unido com Ele. Então esse brincar tem duplo sentido. Eu posso brincar com Deus, mangando de Deus, achando que Ele tem que estar sempre disposto a fazer o que eu quero, eu sou pai e Ele torna-se o filho, ou brincar com Ele em dialogar com Ele. Essa é a vontade dEle. Deixe os seus pensamentos viajarem nos sonhos, enquanto não se paga para sonhar, viu gente? Porque do jeito que a coisa está, daqui a pouco vão vetar até os nossos sonhos. Então os sonhos que nós temos, viajemos nesses sonhos. E coloquemos sempre Deus em primeiro lugar nos nossos sonhos. Eu, falando assim, jamais imaginaria que estaria um dia hoje aqui. Aos 35 anos estaria aqui na casa de Deus, na igreja. Eu jamais pensei nisso. Jamais imaginei chegar onde eu cheguei. Mas eu cheguei, louvado seja Deus por isso. Coloquei Ele em primeiro lugar e preciso sempre colocar. Mesmo só, sinta-se sempre acompanhado. Porque nós nunca estamos só. Quando sentirmos só, então oremos a Deus. Ele estará sempre do nosso lado, desejoso em nos ajudar. Tente ter pensamentos coloridos. Tenha pensamentos mais óbvios, mais lógicos. Pense sempre positivo. Por mais que a sua vida não esteja bem, mas sempre tem um porquê. Sempre tem uma razão de você estar assim. Aceite que há sempre algo acima de você. Sempre tem algo acima de nós. E acima de nós está sempre o nosso bom Pai Celestial. Adapte-se às circunstâncias. Não está bem? Então tente adaptar-se às circunstâncias. Tem que estar bem. Sempre que possível, ofereça flores. Acarinhe até aqueles que nada esperam de si. E realmente é uma realidade interessante. Às vezes você chega, mas às vezes você chega assim no lugar, você está triste, né? De repente aí vem uma pessoa, ele dá aquele abraço sincero, né? Aí pum, você desaba. Quantas e quantas vezes eu chegava na escola, por exemplo, triste, chateado com alguma coisa, de repente olhava, o menino vinha assim, olhava para minha cara e falava, boa tarde, professor, e me dava aquele abraço, eu olhava assim, essa alma quer perdão, ó, porque o professor julga muito mal, né? E aí desarmava a gente. E acontece a mesma coisa também. Às vezes você fala bem assim, eu não vou para a igreja hoje porque eu vou encontrar o irmão fulano, não estou afim de olhar para a cara do irmão. De repente você vai para a igreja. Algo lhe impulsiona a você ir. E aí quando você chegar lá, você já vai armado, né? E se ele chegar e falar alguma coisa comigo, eu dou uma rasteira. Aí você acaba realmente levando a rasteira do destino. O irmão chega lá e ele recebe com um sorriso sincero. Não é aquele sorriso amarelado não, é aquele sorriso Colgate Oral 3D White mesmo, ok? Uma pequena gota pode ser o início de um rio. Uma pequena gota de bondade, de afeto, de atenção. Às vezes eu fico assim imaginando que para agradar os nossos filhos, a gente precisa dar coisas grandes e sublimes, né? Coisas assim caras, né? E às vezes uma única volta com seu filho resolve a situação. Às vezes andar ali, né? Na calçada, sair ali, nem que não compre nada, já faz muita diferença na vida de nossos filhos e também na vida de nossas esposas, por que não? E dos maridos também, tá? Porque é sempre a gente que convida as mulheres para sair. Nunca nós somos convidados, não é verdade? Sempre é o homem que convida a esposa para sair, mas as mulheres podem convidar os esposos para sair também e pagar a conta também, tá, gente? Se não houvesse rios, não haveria mar, não é assim? Essa é a expressão, né? Se não houvesse rios, não haveria mar. Sem flores, não há o quê?
jardins, tudo na vida começa por ser o quê? Bem pequeno. Aceite conselhos, troque impressões, converse, saiba adaptar-se às circunstâncias. Atenção, mulheres e homens, não fale alto. Todos nós, não é só as mulheres não, tá? Claro que as esposas são mais tendenciosas a falar um pouco mais alto. E o pior, quando a mulher fala alto que a gente faz assim, não mande eu falar baixo. Elas ficam irritadas, né? Não, meu bem, é porque você não está percebendo que você está falando mais alto do que deveria. Mas acontece conosco também, então não fale alto. Olha que coisa bonita, no final de cada dia, memorize tudo o que fez. Analisar o que foi feito durante o dia, porque a nossa vida, infelizmente, é muito corrida, né? Mas, no final de cada dia, memorize tudo o que fez. E aceite que nem tudo que foi feito como deveria. A gente vai falhar, isso é natural, isso é normal. Vai chegar um momento que a gente vai falhar. Mas a gente precisa aceitar. Olha que coisa interessante. Dobre a coluna sempre que necessário. Não vai morrer por causa disso. Mesmo que você tenha hérnia de disco, escoliose, mas dobre a coluna. Quando ele fala dobre a coluna aqui, ele está querendo dizer dobre a coluna da humildade, dos pensamentos puros, da longevidade também. Se tiver escoliose, não fale isso não, porque dói pra caramba. E olhe, sorria das coisas mais insignificantes. Sorria sempre. Sorrir faz muito bem. Nossa, mas como é que pode? Eu briguei com você por causa disso aqui? Foi. Brigou. Aí depois você começa a sorrir. Nossa, mas como eu sou bobo, né? Uma coisa tão besta dessa, mas sorria. O que é que tem? Bobagem. Bom, e se desejar, grite bem alto. Eu sou feliz. Tem por que nós não sermos felizes? Humanamente falando, a gente até às vezes pode pensar assim, não, mas fulano que não serve a Deus, ele tem mais coisa do que eu. Olha a família dele, tudo bem reunida, tudo bem vestida, bem alimentada, vão para os melhores lugares. Será? O salmista disse que olhou, que contemplou os ímpios e se chateou com Deus. Mas por que, Senhor? Eu sou teu filho, eu sou teu servo, eu sou o rei e eu não tenho essas coisas. Mas aí Deus pediu que ele olhasse um pouco mais. E aí ele viu o quê? Que o fim deles não era coisa muito boa, né? Então, se desejar, grite bem alto, não aqui, tá? Mas em casa. Eu sou feliz. Grite diante do espelho, né? De vez em quando é bom fazer essa terapia. E sinta-se feliz, mesmo que tenha uma vida a preto e branco. Às vezes não vai ser fácil. Ninguém está dizendo que vai. Mas sinta-se feliz, mesmo que a sua vida esteja assim. Olha que coisa bonita. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Isso é o que realmente deve nos comover e nos converter. Ellen White disse hoje que a gente precisa reconverter. Fomos convertidos, fomos convencidos, mas precisamos de uma reconversão ou uma reeducação. E aí temos uma outra grande promessa. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Louvado seja Deus por isso. Então nós somos amigos do Senhor, nós somos filhos de Deus e nas palmas das mãos de Deus está gravado os nossos nomes. E que Ele continue gravando os nossos nomes e os nomes de nossas famílias para a honra e glória dEle. Que Deus continue sendo louvado em vossas vidas. Amém.